Quero trazer uma palavra para vocês, nessa noite, algo que Deus tem colocado em meu coração. Tenho pregado nesses últimos domingos aí, no início desse ano, sobre palavras que Deus tem dado a gente nesses dias, nessa semana de oração que tivemos aí. Eu queria compartilhar uma palavra dentro de algo que Deus falou para a gente, inclusive no ano passado. E fala a respeito do novo, né? Tem essa expressão que foi colocada em muitas músicas, foi usada em muitas pregações, né? Sobre o novo de Deus, né? E a gente fala, Senhor, que o novo de Deus venha sobre nós, enfim. E eu fiquei pensando, o que é o novo? O que é o novo? O novo é o belo, né? O novo é aquilo que está certinho, justinho, perfeito, em perfeito estado, né? Geralmente, aquilo que vai envelhecendo, vai perdendo um pouco da sua beleza inicial, né? A gente vai ressignificando as coisas, né? Mas, geralmente, o novo é o belo, é a única coisa que vai envelhecendo sem perder nada da beleza é a minha esposa. Ela vai ficando mais linda a cada dia. Mas o novo é o pronto, é o que está em perfeito estado, que funciona bem, é o definitivo, porque falando desse ideal, né, quando a gente pensa no novo, Deus faz algo novo, esse novo que a gente quer que Ele faça, é uma resposta perfeita a tudo que está meio escangalhado, meio bagunçado, meio fora do lugar, não é verdade? O novo que a gente espera de Deus é meio como aquela história de filme, aqueles filmes de fantasia da Disney, né? Como, se eu não me engano, tem uma cena dessa no Rei Leão, que quando o pai do Simba, se eu não me engano o nome era Simba, ele faleceu, e ele morreu, foi assassinado lá, o reino ficou ali nas mãos do irmão dele, que era mau, e ele governou aquele reino junto com as hienas. E de repente aquele lugar lindo ficou todo deserto, ressecado, as árvores sem vida, né? Aí lá no finalzinho, quando o Simba volta, assume o governo, e tudo fica bem como num passe de mágica, tudo vai ficando verde de novo, a vida vai tomando lugar, né? Quando a gente pensa assim, Deus traz o novo para a nossa vida, a gente pensa nisso, de repente, num dia específico, alguma coisa poderosa acontece e tudo simplesmente vai ficando maravilhoso. Quando a gente pensa no novo, a gente pensa na casa toda renovada, o sofá rasgado sendo trocado, a estante caindo, sendo trocada por uma nova, o armário, a cama, a geladeira, as coisas brilhando, novinhas. Quando a gente pensa num novo de Deus, a gente pensa nessa troca de realidade, né? Nessa mudança total de realidade. E aí eu lembrei que uma das palavras que nós recebemos no ano passado, está lá em Isaías 43, versos 18 e 19, que diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Quantas pessoas que estão aqui agora, talvez
que vivendo uma situação complicada, difícil, vivendo um drama, orando por alguma coisa específica, em luta, em guerra espiritual, lidando com uma tribulação, ouvem eu pregar, ou eu ler um texto como esse daqui, e dizer para vocês aqui: olha, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Você ouve isso, seu coração se alegra. Opa, tempo de novidade, vem coisa boa por aí. O texto quer dizer isso. O texto está trazendo esperança ao nosso coração. O texto está alimentando o nosso coração com uma alegria, ainda que não seja o que os nossos olhos veem naquele momento, mas ele está dizendo: olha, vem um novo por aí, vem coisa boa por aí. Mais do que uma profecia a respeito do que vem no futuro, ou do que está chegando, essa é um desafio, uma palavra que abre os nossos olhos para que a gente vá além do cenário que está à nossa volta. Diz aqui assim, esse novo, essa coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem, vocês não estão vendo, o novo está aí, bem diante de vocês. Mas o profeta precisa falar: olhem bem, prestem atenção, abram os olhos, o novo está aí ao redor de vocês. É porque nem sempre o novo vem com cara de novo. Nem sempre o novo vem com aquela aparência que a gente gostaria que viesse. Qual é o contexto de Isaías aqui nesse capítulo? Há quem considere que o profeta Isaías, aquele que viveu lá, que foi contemporâneo do rei Ezequias, esse profeta Isaías escreveu todo o livro dele. Mas isso complicaria em algumas partes aí que são um tanto difíceis de conectar com ele. A maioria dos estudiosos acredita que o livro de Isaías é um livro com 3 partes que foram agrupadas. E algumas pessoas que tinham não exatamente discípulo, mas reconheciam o chamado do ministério específico de Isaías e andaram nesse ministério. Como a palavra diz sobre João Batista, que andou na unção e no poder de Elias, alguns homens tinham uma conexão com Isaías e em épocas diferentes escreveram textos que foram agregados ao livro de Isaías. E por quê? Porque o livro de Isaías tem 3 momentos. Até o capítulo 39 é um momento pré-exílio, momento antes de Judá ser destruída de Jerusalém, Judá ser destruída pelos babilônios e o povo levado cativo para lá. A partir do verso 40, já é uma palavra para os exilados. O verso 40 diz: consolai, consolai o meu povo. Olha, o tempo determinado para eles nessa terra acabou. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Então o capítulo 40 inicia uma nova fase, em que há palavras de esperança para quem estava lá no exílio. Vai até o capítulo 55. A partir do capítulo 56, já é uma palavra para quem voltou do exílio. Mas então, essa palavra aqui é para quem ainda está vivendo a realidade do exílio, no final do exílio, ainda está na Babilônia, ou saindo da Babilônia. Essa é uma palavra de abrir os olhos daquelas pessoas para perceberem o seu momento. Porque Deus estava fazendo uma coisa nova. Alguma coisa tão sonhada e esperada. Me vem à memória aqui um salmo em que os músicos penduraram os seus instrumentos nas árvores quando estavam na Babilônia, e diziam assim: o pessoal da Babilônia pede para a gente cantar as canções de Jerusalém, como que a gente vai cantar as canções da nossa terra? A
dor no nosso coração, a tristeza no nosso coração, a gente não consegue cantar as canções da nossa terra, porque tudo que nós desejamos, né? Tudo que a gente queria era estar lá, e lá sim, cantar ao Senhor, exaltar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor. Então assim, havia um pessoal sedento, faminto por ver a restauração de Jerusalém. Daniel estava lá no exílio, e em determinado momento, Daniel fez os cálculos, lembrou da profecia de Jeremias e falou assim: olha, o tempo para ficarmos aqui está se encerrando. E Daniel começou um processo de oração para entender o que Deus ia fazer, porque havia pessoas ali com o coração ardendo, para que o povo voltasse para a sua terra. Alguns não estavam com o coração ardendo, alguns não quiseram voltar, porque eles estavam exilados na Babilônia, mas a Babilônia não foi um lugar ruim para eles. Economicamente, muitos judeus se tornaram empresários na Babilônia, foram pessoas bem-sucedidas na Babilônia. Deus foi honrado na Babilônia. Alguns judeus se tornaram príncipes importantes, né? Autoridades importantes, como o próprio Daniel, seus amigos. Então, alguns quiseram ficar lá, mas uma grande parcela do povo desejava essa restauração. E aí vem essa promessa: olha só, o novo está vindo. O novo está vindo. Então, aquela expectativa de um tempo de chuvas, um tempo de bênção, um tempo de prosperidade, um tempo de grande alegria. Mas esse novo não tinha tanta cara de novo, não. Abre comigo sua Bíblia, lá no livro de Neemias, no capítulo 1. Quando o Império Medo-Persa assumiu o controle da Babilônia, o imperador que estava chegando tinha uma consciência de que o Deus dos deuses, o Deus Criador, o soberano Senhor, tinha dado uma ordem para ele, uma missão para ele. Ele não era alguém devoto, ele não era um adorador de Yahvé, mas tinha recebido uma missão claramente. E aí ele assinou um decreto permitindo que o povo judeu voltasse para Jerusalém, para reconstruir sua cidade, sua vida lá. Um grupo de mais de 40 mil pessoas foi enviado primeiro, comandados, de fato, por Zorobabel. E Zorobabel foi para lá e eles começaram a construir as coisas, construir o templo, mas foram impedidos por tantas situações ali. Foram uma obra muito paralisada ao longo daquele tempo, porque muitos vizinhos se levantaram, nações vizinhas que não queriam o levante de Israel, a ressurreição de Israel, ou melhor, de Judá, a ressurreição dos judeus. Então eles estavam ali fazendo todo o possível para frustrar aquele projeto. E aí um outro grupo, anos depois, vai para lá, comandado por Esdras. E depois um outro grupo, comandado por Neemias, vai para lá. Ao longo de muitos anos, décadas, esse processo foi acontecendo, porque a obra lá estava difícil. Bom, o texto de Neemias, capítulo 1, vai falar para nós, sobre a realidade daquela novidade. Era uma bênção. Mas olha o que diz as Escrituras aqui, a partir do versículo 3. Na verdade,
A partir do verso 2, diz assim: Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte, Senhor. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Neemias descobriu que, apesar de ser um tempo novo, onde promessas estavam se cumprindo, onde a fidelidade de Deus estava sendo confirmada, ainda era um tempo de chorar. Ainda era um tempo de chorar. Neemias, no entanto, fez mais do que chorar. Neemias entrou na presença do Senhor para, primeiro, ajustar todas as coisas na sua mente e enxergar todo o cenário com clareza. A primeira coisa que Neemias fala em sua oração é: Senhor Deus dos céus, tu és grande e temível. O Senhor é fiel à aliança. Não há nenhum erro em ti. Não foi nada que o Senhor fez. O seu amor não mudou, não sofreu variação. A sua misericórdia não se afastou de nós. Se nós saímos de um lugar de riquezas, de bênçãos, de alegrias, de paz, não tem a ver com o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é temível, o Senhor é fiel à aliança, é misericordioso. Os teus ouvidos estão atentos, seus olhos estão sempre abertos para a nossa oração. O Senhor não mudou, mas nós pecamos. E aí Neemias confessa os pecados de todo o povo, assume esse lugar como um intercessor. Neemias entende. Neemias não vai diante do Senhor para dizer assim: ah, Senhor, mas como é que é isso? O Senhor dá uma terra de novo para a gente, o Senhor cumpre a promessa. A gente passou aqui os 70 anos separados pelo Senhor para que a gente aprendesse, fosse corrigido, e agora o Senhor nos leva para lá, para quê? Para a miséria? Onde isso é cumprimento de promessa? Onde isso é bênção? Cadê a alegria que o Senhor prometeu? Cadê o novo? Não, mas Neemias entende que Deus não faz nada errado. E aí ele
acha um lugar de quebrantamento diante do Senhor e confessa os pecados de todo o povo diante do Senhor. E aí ele começa a reivindicar as verdades a seu respeito. Ele começa a colocar diante de Deus as verdades declaradas pelo próprio Deus a respeito dele, do seu povo e da sua nação. No versículo 8 ele fala assim: lembra-te agora do que disseste. Foi o Senhor que falou, foi o Senhor que disse, foi o Senhor que definiu as coisas. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharia entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos, mesmo que estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o teu nome, o meu nome. E aí ele faz intercessão: estes são os teus servos, o teu povo. Tu resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, ouve mais uma vez, que os seus olhos estejam atentos, os seus ouvidos abertos. Ouve mais uma vez. Mas como é que ele termina a oração? Ouve mais uma vez e vai lá. É isso que ele orou? Ele falou assim: ouve mais uma vez e vai lá e faz a terra florescer, abençoa quem está lá, alegra o coração de quem está lá, faz os teus milagres lá. Foi isso que ele orou? Não, ele orou assim: faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Do rei, que era senhor dele naquela ocasião. Mas nesse momento em que Neemias está orando, ele não está apenas desejando o novo de Deus, que Deus faça um novo, um milagre, uma espécie de mágica, balance uma varinha de condão. Não, ele está falando assim: faz o novo, mas me permite ser um agente dessa novidade. Você quer o novo de Deus? Quantos querem o novo de Deus sobre a sua vida? Mas Deus certamente vai querer usar você como um agente do novo, como alguém que opera em nome dEle e manifesta o novo dEle por onde passa. Por onde passa. Por onde passa. Sabe, se eu voltar lá para Isaías, mas agora no capítulo 40, que eu falei que faz essa divisão, o capítulo 40 que inicia uma nova fase, uma fase de uma palavra de encorajamento para o povo que estava ainda no exílio, saindo do exílio. No capítulo 40, então, Isaías, ele diz assim: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade, recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, e as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e junto todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Quando essa palavra profética é falada lá no Novo Testamento a respeito de João Batista, diz assim: uma voz clama no deserto, : preparem o caminho do Senhor. Não há nenhum problema nisso, mas eu quero dizer que no Antigo Testamento a ideia é: uma voz clama, nesse deserto preparem um caminho.
nesse deserto preparem um caminho. Essa voz que clama está anunciando o novo, assim como Jesus era a novidade daquele tempo, e nem todos, e muitos, a maioria não conseguiu perceber, não conseguiu enxergar. E aí o profeta está dizendo: consolem o meu povo, o tempo da escravidão acabou, o tempo da tribulação aí nessa terra acabou. E qual é a palavra de consolo? Chegou a hora de trabalhar. Mas o novo, quem pensa em trabalhar no novo? O novo é a casa na beira da praia, é a rede balançando, né? É um suquinho de fruta na mão, né? É aquela brisa maravilhosa do mar, refrigerando corpo, alma e espírito, né? Afinal é o novo. Afinal é o fim da dor, é o fim da humilhação, é o fim da derrota, é o fim da frustração. Ora, é um novo. Mas a palavra é: encoraje o meu povo, é tempo de vitória. Sabe o que significa essa vitória? Façam florescer o deserto, preparem um caminho na terra ressequida, olhem para o caos e se alegrem, porque não é o que os seus olhos veem que definem a realidade do lugar onde você está se movendo, é a palavra do Senhor. Deus levou Ezequiel num vale de ossos sequíssimos, um vale de morte, de total impossibilidade, nada mais poderia acontecer naquele lugar. E aí Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, podem reviver esses ossos. Ezequiel malandramente vai dizer o quê? O Senhor que sabe, é o Senhor que sabe. E aí Deus faz mais ou menos assim com ele: não, eu vou colocar na tua boca a palavra de restauração, de transformação. Profetiza esse vale, profetiza sobre ele vida, profetiza sobre ele um novo tempo, nova realidade. Sabe, e nesse ambiente de deserto, de impossibilidade, Deus está falando assim: façam um caminho para o Senhor, façam neste deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, e as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada. Jerusalém precisava ser encorajada. Jerusalém não precisava de ufa, oh glória a Deus, agora relaxa que tudo ficou bom. Não. Deus estava devolvendo para Jerusalém, para o povo, um lugar onde eles podiam construir, reconstruir sua história mais uma vez. Quero ler com vocês mais um texto. Lá no livro de Ageu, capítulo 2, o livro de Ageu, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, são contemporâneos ali de Esdras, desse povo que foi lá para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo. Neemias reconstruindo o templo, os muros, e a obra foi parada algumas vezes,
E esses profetas estavam ali para animar o povo a seguir com a obra. E aí, o profeta Ageu diz aqui no capítulo 2, no verso 3: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Olha a palavra do profeta. O profeta está falando com quem está pisando na promessa. Zorobabel está andando naquela terra que foi o sonho do povo durante décadas. O povo durante décadas ficou lá na Babilônia, sonhando em voltar para a sua terra, em viver as realidades que viveu no passado, novamente com Deus, na presença de Deus. Eles estão pisando naquele lugar, mas não está fácil permanecer ali. Eles estão sendo desafiados de todos os lados. E aí o profeta diz o que ninguém espera ouvir diante do novo: coragem, coragem. E aí diz mais assim: ao trabalho, ó povo de Israel, eu estarei com vocês. E aí no versículo 6 ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. Encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. A palavra é de bênção. A palavra é de cumprimento de promessas. A palavra é de manifestação da graça e da fidelidade do Senhor. Mas isso não significa folga. Deus está nos chamando a trabalhar. Deus está nos chamando a crer de tal forma que Deus tem novas coisas para realizar entre nós, que a gente dispõe a própria vida para ser agente do novo de Deus, para ser um instrumento dos planos de Deus. Deus quer realizar coisas novas através de você. Ele quer operar o novo através de você. Na sua célula, Ele quer realizar o novo através da tua vida, trazendo você para uma consciência, para um entendimento de que a gente tem que botar a mão no trabalho. A gente tem que gastar a vida nos planos e nos propósitos de Deus. Essa é a obra que Ele colocou nas nossas mãos. Essa igreja, ela não é realizada por alguns, para você vir aqui e usufruir. A igreja não é um lugar onde algumas pessoas ensaiam, se preparam, se organizam, estudam para vir e produzir alguma coisa, realizar alguma coisa que é assistida. Quando eu era pequeno, essa era uma expressão muito usada. A gente, criança, queria correr lá fora, aí iam os polícias da igreja, né? Os diáconos atrás da gente. Os diáconos iam, a gente fugia deles e se escondia deles, porque os diáconos tinham talento para ter cara feia, para ser brabo, que era uma coisa. Aí os diáconos iam atrás da gente, aí falava assim: ó, entra lá, vou falar com a sua mãe, entra lá para assistir o culto, né?
Essa é uma expressão que a gente usava. Vamos assistir o culto. E a mãe falava assim: olha só, vai no banheiro, bebe água, faz tudo o que você precisa fazer agora, porque quando começar tu não levanta. Eu sou mais frouxo que ela. Eu fui mais ou menos assim com meus filhos, né? Tu não sai daqui. E ficava lá e não saía de jeito nenhum. Podia dormir do lado dela, mas sair não saía. Ficava lá até o final. Quieto, menino, vamos assistir o culto. Aí no final o pastor ficava na porta, todo mundo ia passando, ele ia cumprimentando. Aí os irmãos: que bonito foi o culto hoje. Como assim bonito? Nessa perspectiva de que você senta para assistir, você considera a performance. O ministério de louvor não foi muito bem hoje. O irmão desafinou. As coisas. O pastor não está muito bem hoje, não pregou legal. Você está vendo performance porque você está assistindo. Agora, se você estiver daí falando assim: o pastor está meio esquisito, deixa eu orar por ele. Senhor, enche do teu Espírito Santo, para que ele traga o que é teu. Você começar, se você viu o ministério de louvor aqui, acontecendo algumas coisas, você vai para casa e ora: Senhor, enche aqueles jovens do teu Espírito Santo, que eles sejam canais da tua vida, da tua glória, da tua presença naquele lugar. Senhor, desperta o entendimento daquele povo, para parar de mimimi, de historinha, para achar que tem que sentar e ficar analisando e criticando. Que haja fome pela tua presença, que haja ardor por estar diante de ti. Essa igreja é construída por todos nós. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Você não é dispensável. Você não é dispensável. Todos nós. Neemias estava lá no palácio do rei, como copeiro, e ele estava ali já há algum tempo e se tornou amigo do rei. Ele tinha um lugar no coração do rei. Gente, se você tem um lugar no coração do rei, né? O rei olha para você e faz: se você tem um lugar no coração do rei, você está tranquilo, você está feliz. Mas quando Neemias soube da realidade do seu povo, ele orou: Senhor Deus, você não errou em nada, mas nós pecamos. Agora tem misericórdia, lembra que esse povo é teu, e me permite ser um agente do novo. Me permite ser um instrumento de vida. Me deixa ser usado para que os teus propósitos se concretizem, se manifestem. Amém, meu querido? Nós estamos apenas começando 2024. Eu quero dizer para você: coragem. 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 Mas não começou lá muito bem como eu achava, pastor. As notícias não foram muito boas. Coragem. Coragem. Abre um caminho nesse deserto. Enche os vales. Destrói os lugares altos e torna tudo reto, porque Ele vem, o nosso Rei vem, a sua palavra é fiel. Prepara o seu coração, porque Ele não muda. Ele não despeja o novo sobre nós, Ele é o novo. Ele fala para o povo através de Jeremias assim: o meu povo cometeu 2 grandes pecados. 2 grandes pecados. Eles me abandonaram e cavaram cisternas rompidas, com buracos, né? Cisternas rotas. Mas ele fala assim:
Quando ele fala, eles me abandonaram, diz assim, eles me abandonaram a mim, o manancial de águas vivas. O manancial de águas vivas. Ele dá esse parêntese, eles me abandonaram. Como? Eles abandonaram a mim, o manancial de águas vivas. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. O novo não é o que ele faz, o novo é ele. É ele fluindo na sua vida todos os dias. É ele. É ele. Por isso que o apóstolo Paulo fala: o meu exterior pode ser destruído, mas o meu interior se renova a cada dia. Vamos ficar de pé, meus queridos.